aqui lançando o nosso curso básico de Iorubá dentro do projeto Conectando Saberes do IFRS Campus Restinga, o estudo da língua como um vetor para a descolonização da cultura. Esse projeto ele é realizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Restinga, em parceria também com o Núcleo de Estudos de Línguas Modernas, também do Campus Restinga. O projeto propõe a construção de um espaço permanente de contato com línguas, né, tradicionais. Tem também por objetivo proporcionar a comunidade acadêmica do nosso campus, né, e também a comunidade externa, para conhecer e interagir com as línguas e culturas, né, que foram deslocadas e que são permanentemente deslocadas e pouco conhecidas. E o projeto também visa, né, oportunizar o reavivamento dessas línguas, né, e o reconhecimento dos diferentes repertórios que constituem a cultura afro-indígena, tanto no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, então, nós recebemos aqui, todo esse curso, né, na verdade a gente pode dizer que ele é um mini curso. O mini curso de Iorubá, ele é um curso básico, que ele, mais do que o objetivo de conhecer a língua, de aprender a língua em si, é conhecer a cultura e reconhecer a existência, né, dessa língua. Então, todo esse mini curso ele vai ser ministrado pelo mestre Sica de Oió, que ele é babalorixá e griot. Ele também é escritor, está em fase de... Ele escreveu o livro, né, Batuque da Nação Oió, no Rio Grande do Sul, que está em fase de editoração e formatação para o lançamento, né? O livro ele é prefaciado pelo José Rivair Macedo, pelo Júlio Souto, pelo professor José Carlos dos Anjos. E o mestre Sica de Oió, ele realiza suas atividades na Restinga. Eu vou passar, então, o nosso curso está dividido em 4 módulos, antes é importante a gente falar isso. Hoje o mestre Sica vai falar um pouquinho sobre ancestralidade e a contextualização, né, dos falantes da língua, onde se fala, regionalização, né, um pouquinho nos remeter a essa história, a essa ancestralidade da língua. Então, eu passo a palavra, é um prazer tê-lo aqui, mestre Sica, e muito obrigada, somos muito gratas pelo aceite, né, o convite, de ministrar esse curso, mini curso, né, dentro do projeto Conectando Saberes dentro do IFRS. Estamos muito felizes de receber, né, de recebê-lo aqui, e passo a palavra, então, para o senhor. Boa noite, eu que agradeço a todos que estão nos ouvindo, os alunos, essas professoras maravilhosas em terem me trazido para esse momento, que sempre eu digo, nesse momento, quem ganha somos nós, da nossa etnia. Quem ganha somos nós, como sendo filhos, netos, bisnetos, tataranetos de seres escravizados. E esses seres escravizados, que eu chamo, foi nossos tataravós, da nossa etnia de Oió. Como me chamo de Sica de Oió, a minha ancestralidade, toda ela vem de Oió, escravizada. Ela chega em Pernambuco no ano 2000, o século XVIII, chega em Pernambuco. De Pernambuco, eles vêm escravizados para charqueadas para Rio Grande, Porto, Pelotas, e foram migrando, foram vindo, crescendo, após a própria abolição, eles eram a Porto Alegre. E quem veio a Porto Alegre foi a porcentagem muito grande, foi Oió. 200 anos depois chegaram, após a chegada do povo banto, chegaram no Brasil 200 anos, e vieram diretamente para o Rio Grande do Sul. O Oió, ele existe, o 100% que nós temos de Oió dentro do país, 99% eu posso dizer que ele está no Rio Grande do Sul. Ele está em Porto Alegre, e eu sou um dos representantes desse povo, de origem vindo da Nigéria. A Nigéria, ela está hoje com 38 estados. A Nigéria é um país dentro do continente africano, com 38 estados, todos os 38 eles falam o idioma Iorubá. E nesse idioma Iorubá, quando eu falo Oió, um dos estados hoje é Oió, que no século XVI, século XIV, século XIII, XIV, XV, XVI, até o século XVII, ao final do XVIII, XVII,
O Oió era um império, um grande império. E esse império é um império falante do idioma a qual hoje nós chamamos de Urubá. Mas esse império de Urubá, ao qual nós falamos, ele não começa em Urubá pela tradição desse povo no século XIV. Ele inicia como um povo Ukumi, e esse povo Ukumi ele tinha um idioma que chamava-se Eiô. Com o decorrer do tempo, com a chegada, a aproximação do povo europeu e do povo islamizados, os povos de Maomé, os Haussás, eles viram esse povo diferencial a eles, principalmente das tradições, porque nós somos povo de tradição, o povo Urubá é povo de tradição, e o povo o maomano é religião, seguidores de Alá. E o povo, os Urubá de Oió, de tradição, são seguidores de Oxalá, de Olorum, de Obatalá, não de Alá. O contexto, toda essa centralização desses povos, ele vem se dar, se não se dá dentro do idioma, que o idioma é um só. Todos falam esse idioma chamado Urubá. Mas, como eu disse no início, o Urubá ele veio a ser criado pela junção de povos europeus da época com povos muçulmanos, tornaram esse povo, ficou chamado como povo Urubá. Mas não propriamente a minha tradição, a nossa tradição, a nossa origem que veio escravizado de Nigéria, do povo Oió, veio para o Brasil, eles não chegaram aqui dizendo que eles eram Urubá, eles diziam que eles eram o povo da nação Oió. Por quê? Se vocês analisarem e forem em pesquisa, aqui no Rio Grande do Sul, eu pessoalmente eu digo, eu sou casa de nação, eu não sou casa de terreiro, não digo casa de roça, como diz o Candomblé, que também é Urubá. Eu digo que eu sou casa de nação, eu ainda dou seguimento, isso eu dou oral, que a minha vida, nós somos de oralidade, não temos escrita. A professora há pouco falou sobre o livro que eu estou lançando, é em cima disso para mostrar, sim, que nós temos competência de botar em escrita, de botar no papel aquilo que a oralidade me ensinou com a minha ancestralidade. Quando eu inicio em minha ancestralidade, eu vivo, digo e falo, explico e conto história através do ensinamento da minha ancestralidade. Por exemplo, eu não convivi com a minha ancestralidade do século XVIII, do século XIV, do século XVI, mas convivi com os que vieram depois, que foi vô, que foi tio, que foi pai, que foi mãe, em todos esses nosso sentido da tradição, em todo o canto, onde tinha esses negros e negras desse povo Urubá, desse povo Oió, eles até em questão de 80 pessoas vivas falavam Urubá, falavam o idioma, ao qual se chama de Urubá, e ao qual eu dou seguimento até hoje, que eu dou curso sobre esse idioma Urubá. Então, quando eu digo que como existe um ditado que um povo sem idioma ele não tem cultura, ou coisa assim parecida, eu provo ao contrário, porque eu tenho conhecimento do idioma, e esse conhecimento que eu digo, não sou só eu que tenho esse conhecimento de idioma, não vou dizer que só eu no Brasil falo o idioma, não, tem mais falante que fala o idioma, principalmente Bahia. Aqui no Rio Grande do Sul, eu posso dizer que ainda posso dizer que, sem ser arrogante e sem ser dizer que eu sou o dono do idioma, mas eu sou que dou mais sequência ao idioma através de curso, que eu dou curso com crianças, e como eu vou iniciar com vocês aqui uma fala do idioma Urubá, e vou falar palavras em Urubá, dizendo para vocês que esse idioma, ele não morreu, porque se ele morresse, não estaria comigo. E ele veio comigo repassado porque me ensinou atrás de mim, que veio antes de mim. Porque toda a nossa origem aqui em vou falar aqui em Porto Alegre, a nossa origem aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, não é? Na Ilhota, nas Bacias, Monte Serra, ali é Caminho do Meio, Bonfim, Ilhota, todos negros, após a abolição para a construção de Porto Alegre, a mão escravizada, eles falavam o idioma Urubá.
eles falavam, não só eles, tinha outras falas de idioma. Tinha uns que falavam também de Wafon, muito pouco, esse grupo. E Banto também, muito, que é Quimbundo, muito pouco, que é da família Banto. Então, falando em Oió, o idioma foi passado em geração em geração para nós através da oralidade, na fala do idioma iorubá. Esse idioma ele sai de dentro da tradição e cultura Oió, o que era antes o povo Cume, que era falantes, o idioma era chamado de Iô, e sua capital do povo Kuma era Catunga, que com o futuro, com a criação dos impérios no continente africano de Urubá, o Oió, ele foi criado, sendo ele o 7º império a ser criado por Oramiã. Mas a tradição, como tanto orixá como o idioma, ele saiu de dentro da nossa família Oió, para ser ramificado para os outros impérios a ser criado. Então, toda a Nigéria, ela fala o Urubá. Mas é interessante que não é só na Nigéria que fala Urubá, engano. Todo o continente africano fala Urubá. Basicamente, aonde tem negro descendente, grupo de negro descendente africano, falam, nem que seja uma palavra, fala-se Urubá. No Egito fala Urubá. Na Arábia se fala Urubá. Na Arábia, que é fora do continente, fala Urubá. África do Sul fala Urubá. Guiné-Bissau fala Urubá. Gana fala Urubá. Todos os estados, todos os países dentro do continente africano, que é um continente África, todos falam Urubá. A questão do idioma, ele deu sentido com o tempo e também sofreu uma diáspora. Não foi só a nossa tradição de orixá, a qual as outras etnias chamam de religião. Eu não chamo religião, eu chamo tradição. Nós somos povo tradicional. Nosso costume é de origem. Nosso costume não foi criado, não foi inventado. Ele vem de raiz, ele vem da terra, ele vem desde o momento, desde o primeiro dia que surgiu um negro que, com o tempo, até o dia de hoje, ele disse que fala o idioma iorubá. Ele pegou uma tradição, ele veio enraizado oralmente. A questão da diáspora que eu falo sobre o idioma, não só sobre a política, que eles eram negros de política também, eles conheciam política. Essa transformação que eles fizeram no rei, que a formação diz o Império Rei, eles chegaram antes que o europeu, com essa tradição de rei. O europeu chegou depois, e o europeu hoje é titulado como só o único rei. Rei e rainha, não. O nosso povo, todo ele, sempre teve rei. Tanto é que eu provo sobre isso, que 2021 agora, num projeto cultural que eu estou também em parceria junto conosco, Dr. Jair Vair, que vai ser na Argentina, o afrodescendente, ano que vem eu sou projetista, eu vou trazer o rei de Oió. Vou levar o rei de Oió no Uruguai, o que chama-se Alafim quer dizer o soberano do palácio. Eu vou levar o rei no Uruguai, na Argentina, e vou trazer ele para o Brasil. Então vai ser uma prova em 2021, em novembro, que vocês mesmos vão ver o que eu estou dizendo para vocês, que existe rei até o dia de hoje dentro do continente africano. E não é só em Oió. Existe em Benin, existe em Queto, que Queto é um império também ramificado dos Urubá, filho de Urubá, da descendência de Urubá também, que fala o próprio Urubá. Então, o idioma Urubá, ele veio a ter essa perseguição diáspora, essa diáspora, para quê? Que ficasse da mesma forma que se diz. Dominar um povo, tem que tirar a língua desse povo, tem que tirar o idioma desse povo. Foi o que o europeu tentou fazer. Essa centralização que ele fez, que o europeu tentou fazer, procurou fazer, através da invasão dos povos dentro dos seus territórios, para torná-los escravizados, ao mesmo tempo para tirar o seu segmento de crença, colocando neles a religião, aconteceu da mesma forma com a língua.
Porque se esse povo se esse povo não fosse dominado através do idioma, em querer trocar a língua deles que foi, eles não trocaram a língua, eles colocaram mais uma língua e proibiram a nossa ancestralidade a falar o seu próprio idioma. Mas eles não esqueceram do próprio idioma, de tão forte que é o idioma, e tão enraizado que é o idioma. Eles foram obrigados, olha como esses negros são inteligentes. Eles aprenderam outro idioma. Porque hoje se falar com certos negros, até aqui em Porto Alegre, principalmente os negros do Senegal, eles falam 4 ou 5 idiomas. Eles não só falam Wolof, eles falam vários idiomas. Falam francês, tem negro que fala árabe. Então a questão é que o idioma Iorubá, ele fortaleceu, para o meu ver, não por eu ser o professor de idioma Iorubá, hoje eu aqui no Rio Grande do Sul, um dos professores, vou até dizer, não sou só eu, mas dentro do idioma, os outros idiomas, pelo que eu sei, muitos idiomas, existem certas denominações do idioma Iorubá dentro de certas denominações de outras etnias. O idioma Iorubá, ele fez o crescimento de muitas culturas através da fala. Por quê? Era muito importante o próprio europeu ele dominar o falante, para ele dominar ele próprio como escravidão, para ele próprio como tirar a posse dele, que é pedras preciosas, que é a riqueza natural. Eles tinham que fazer isso. E isso lamentavelmente, foi feito no século XVIII pelo Samuel Crowe, um missionário. Samuel Crowe. Samuel Crowe. Procura assim do século XVIII. Ele é uma criança que nasceu nasceu na África, Nigéria. Não era Nigéria na época. O nome não era Nigéria. Nigéria, para o tempo que tem o povo Urubá, é nova. Não era Nigéria. E o Samuel, um africano, de Edo. Nascido em Edo. Edo é um estado falante Urubá, da família dos Urubá, é o estado da Nigéria. Ele nasce lá. Com 11 anos, conta a história, num navio de seres humanos escravizados, trazido para o Brasil. Esse navio ele é preso porque naquela época existia a lei inglesa de proibir a escravidão no Brasil. Como muitos pensam, que a princesa Isabel que aboliu por amor, por carinho, por compaixão, por respeito. Não! O Brasil estava sendo pressionado pela Inglaterra para terminar com a abolição, tanto é que o Brasil foi o último país a ter feito. E externo, que interno continuou, ficou anos e anos, que você sabe como é que é lei. Não vamos falar em lei, que lei você sabe história melhor que eu, nas leis da abolição. Acontece o seguinte, o Samuel Crowe, ele também é preso dentro desse navio. E nessa época, os navios presos, todos os integrantes iam ser julgados, os donos do navio e os escravistas, eles iam ser julgados e foram julgados na Inglaterra. E o Samuel foi criado na Inglaterra, em escola anglicana. Ele vira missionário. Com 25 anos, como missionário, como padre, ele vem para a terra de origem dele, que é para dentro da África, para a Nigéria. E chegando lá, o que ele faz? Ele é o primeiro a fazer um dicionário com o idioma Iorubá, e, ao mesmo tempo, ele também, como missionário, como padre, ele transforma a Bíblia em inglês. Para que os negros da tradição de Orixa começarem a aprender o inglês e ler a Bíblia como se fosse o seu substituto, como se fosse suas vidas, o seu dicionário. Mas isso com a ajuda desse missionário, o Samuel Crowe. Então, essa é uma das histórias também que eu digo, diásporas começou aí também. Existiu erro, sim. Mas o que é o erro? Erro de um ser, de uma criança, que foi criado, ele ficou dos 11 anos até os 25 anos,
na Inglaterra, sendo criada pela igrejas anglicanas, ele aprendeu toda a cultura europeia. Ele aprendeu a ser um europeu, certo? Ao mesmo tempo, ele não ajudou nada o seu próprio povo. Ele só prejudicou o seu povo quando ele faz essa transformação da Bíblia e do dicionário da forma que ele queria, que eles queriam. Aí esse dicionário, ele já vem formalizado como europeu quer que seja, dominando o próprio africano. Certo? Porque se eu disser umas palavras aqui, por exemplo, uma ou duas palavras em Urubá, quem conhece o inglês vai ver que isso aí é inglês. Suga, que eu saiba, está no inglês. O coife é café em Urubá, e suga para mim é açúcar em Urubá. Então, se eu for dizer mais coisa para vocês, aí vocês verem o que eu falo com a diáspora, o que ela fez com o idioma. Como nós estamos falando nesse módulo, é só idioma, então vamos falar dessa forma do idioma. Mas a minha ancestralidade, ela vem com o seu idioma nativo, porque a minha ancestralidade, ela não vai ter esse curso, ela não vai ter o ensinamento de escolas anglicanas, porque é bem fácil. Chega igreja dentro da África, como tem até hoje, igreja católica, igreja do cristianismo anglicano, não é? Ele chega com fortalecimento, com alimentação, com roupas, não é? Pega as crianças, domina as crianças, aquelas vilas, aqueles povos de território frágeis, faz a cabeça deles, leva as crianças para dentro da escola, mas já lá dentro da escola transforma ela em ensinamento do cristianismo. E já também obrigando ao término, ao paro, ao desconhecimento do próprio idioma Urubá. Que o idioma Urubá hoje, por exemplo, eu disse aqui que ele está em população ao longo do continente, mas ele não é a palavra oficial de Nigéria, que está hoje a Nigéria, está com seus 38 estados, é o inglês, depois veio o Ebo, Hausaz, por último que vem o próprio Urubá, mas esse povo que está lá, ele é todo de origem Urubá, todo de origem Oió, todos eles são de origem Oió. A vertente de Oió que saiu todos esses povos que tem hoje, como tanto igreja, cristianismo, e tanto como muçulmano, são todos falantes de Urubá. Por quê? Criação de impérios, seus impérios fortificaram, foram ramificando as suas raízes, mas o único que dominou os seus próprios filhos, que o rei lá chama de filho, foi Oió. Foi o único que ficou dominante do seu próprio povo. Os que saíram foram para outros estados, chegando nos outros estados, assim mesmo mandado, governado pelo rei, mas longe da visão do rei, nos outros estados, que eu vou citar um nome aqui, vou dar um exemplo, Ibadan é um estado, certo? Ijexá é um estado, Ibo é um estado, certo? Ondo é um estado. Esses estados lá, eles podem sim ter perdido o idioma Yorubá, ter aglomerado para eles o inglês, ter saído do povo, ter saído o segmento da tradição, que é Orisha, e para as igrejas, tanto ela pentecostal, muçulmana, cristianismo, todo o evangelho, Buda, e foram para tudo que é sentido, muitos foram. Isso veio, sim, a enfraquecer muito o idioma, que se diz, hoje, lamentavelmente, eu sei isso aí de ontem, de semana passada, não sei isso aí de 10, 20 anos atrás. Eu sei da atualidade de hoje, o próprio idioma Yorubá está se perdendo dentro da própria terra africana, que é o continente, sendo substituído pelo próprio inglês. Porque o que valoriza o idioma inglês? O idioma inglês, ele valoriza porque ele fala em todo o mundo. O Yorubá, não. Mas o que se perde? Se perde uma tradição de um povo. E essa tradição de um povo é que obriga até hoje, nós brigamos aqui. Então, quando eu falei
o rei vindo, o rei, quando soube não é meu convite, tá? É nosso convite, certo? Não digo que é meu, certo? O projeto não é meu, certo? Fui convidado pela comissão da Argentina para a gente fazer o evento do Conesul, Afro Conesul, que na Argentina começa agora, já em live, o ano que vem, se depois da pandemia, nós vamos fazer ao vivo. Quando eu falo sobre o 8 de novembro, Afro, na Argentina, vai ser agora 8 de novembro, Afro-Argentino, 8 de novembro, África, vem o rei, ele entra no projeto, argentino, 8 de novembro, Afro-Argentino, Afro-Uruguai e Afro-Brasil, brasileiro. Por quê? Ele ficou feliz pelo convite para ele também pedir ajuda sobre essa diáspora que acontece até hoje, sobre o próprio idioma que o povo dele fala, que ele fala até hoje, que é a tradição Oió, que é a cidade de Oió, que hoje ela é cultura. O rei fica na cidade hoje. Hoje, na Nigéria, lá, existe 2 Oió. Oió cultural, aonde está o Alafim, aonde morreu todos os reis, nesse local. A própria, vamos dizer assim, o trono do rei hoje é o primeiro trono, nunca mudou em Oió, era o trono de Xangô, que ele faz, que é a origem dele, é o trono de Xangô. Então, o que ele quer e o que nós queremos cada vez mais é tentar não deixar morrer esse idioma, que o entretenimento desse rei através de mim é que não vai morrer aqui no Brasil esse idioma. Desde que ele não morra, nós estamos, eu e mais não é só eu, nós estamos revolucionando e trazendo continuando esse idioma sempre ser vivo, como ele é vivo, um idioma vivo. Certo? A questão de territorialidade na própria Nigéria deu perca de tudo isso que eu falei através da invasão de povo árabe. Porque quando se fala em povo muçulmano, não é Iorubá. O povo muçulmano é um povo árabe. Negro, mas é árabe. Certo? Ele não deixa de ser, como eu digo, nosso irmão como etnia, que é negro, pela melanina, mas ele vem de cultura árabe para dentro da Nigéria. E bota os idiomas fortalecidos que tem o idioma árabe. E cada vez mais o próprio idioma Iorubá, que não nos preocupa muito, ele está se exterminando, tá entendendo? Vai enfraquecendo. O idioma, um exemplo, o idioma Iorubá. O idioma Iorubá, ele é uma língua que, eu não vou dizer que seja uma língua fácil de aprender, mas não é difícil. Mas, para o meu ver, puxando o braço para o meu assado, que eu não conheço inglês, certo? Eu não conheço francês, não conheço espanhol. Até estou apanhando com esse pessoal da Espanha e daqui da Argentina, em comunicação e reunião com eles. Acontece que o nosso idioma Iorubá, nós trabalhamos com acentos. Nós somos, sim, um diferencial. O idioma Iorubá, ele trabalha com a natureza, ele fala com a natureza através do idioma, ele valoriza o que ele diz que é o idioma. Eu faço uma provocação dessa forma, falando de idioma, certo? E também peço para os professores, a hora que quiser fazer uma intervenção para fazer um pedido, alguma coisa, alguma fala sobre isso, pode fazer, tá? Se tiver alguém aí perguntando, não sei se vai ser dessa forma, estou entendendo, as senhoras mesmo, tá? Me pergunte. Se não entenderam o que eu disse, eu repito de novo. O idioma Iorubá, para vocês verem como para nós, ele tem muita importância, eu faço uma provocação. O café, certo? Café é uma semente que até hoje poucos não querem falar, ou poucos sabem. Ele é uma semente africana, é um pé africano que nasceu em Etiópia, é africano, mas o café... Vou provocar as denominações. A aproximação de alguma coisa que é o português. Porque o idioma Iorubá, ele é similar ao português. Certo? Similar ao português. O alfabeto deles tem 25 letras.
As únicas, ele só não tem cinco letras, a menos que o alfabeto, o próprio português tem. Ele não tem o C, ele não tem o V, ele não tem o C, ele não tem o C, o Q, o V, o Z e o X do idioma Urubá. Só que ele substitui-se. Não tem que substituir o que eu coloquei aqui. O V, o X, certo? O Q, o Z. Não. Só que ele tem dois O. Vamos por sequência, tá? Ele tem dois E, dois O e dois S. Esses dois O, ele tem uma importância muito grande como os dois E e os dois S. Ele começa com a primeira letra como o alfabeto português, ele começa com A. ABD, ABD, pulo C. É sequência. Façam aí entre vocês, façam um alfabeto lá depois, mas só não esqueça, tira essas 5 letras para vocês verem. Só que ele acrescenta essas 3, o E, sinaliza 2E, 2O, 2S, G e o B junto, o G e o B junto, que se pronuncia Guibê, certo? O S embaixo, ele vai dar uma pronúncia de X, de xícara, de chá, de chuva, a pronúncia. O E sinalizado embaixo, que são 2 E, o sinalizado embaixo, qualquer sinal, tá? Qualquer sinal embaixo do E, ó. Qualquer sinal do E, ele vai dar a pronúncia de ela. O O sinalizado embaixo vai dar a pronúncia de bola, porque nosso português, a gente diz ela, porque é hábito nós dizer ela, porque nada disso, nada nos ensina porque que eu digo ela. A bola, a mesma forma. A bola não tem acento. Ela não tem acento, bola. Mas por que eu digo bola? Por que eu não digo bola? Já viu que é diferente do nosso próprio, a importância que dá-se Urubá, certo? A questão do café, o café é uma semente. Com o tempo ele fica preto, pelo menos aqui no Brasil. Se tem café branco por aí, é outro departamento, mas eu conheço o café preto, negro, vamos dizer assim, tá? Escura, preta, o café. Ele vai passar para vários processos, certo? Ele vai ser moído para formar um pó. Depois vão passar água. Enquanto ele está lá no pé, chama de café. Quando ele vem para ser tomado, continua café. Eu não vejo lógica nenhuma. Aquela semente que está lá, no pé, ele ainda continua sendo café. O que tem que ver? Essa dimensão café, com 4 letras, C-A-F-I-E, café. Certo? Mas, e o Urubá? Ele, o que ele fez? Café. Preto. Certo? Preto em Urubá é Dudu. Certo? Dudu. Agora, vamos pegar a semente novamente, moer ela, botar quem coloca do tempo do saco, no pó, naquela coisinha de papel, quem coloca na máquina, botou ali, é café? A gente toma o pó dele? Não. O que precisa para a gente tomar o café? Ainda não terminamos ainda, depois do moer. Botamos ali, tem que botar água, não é? Bota-se água, aí que ele começa a ser o que o café para o nosso gosto. Água em Urubá é Omi. O café para o Urubá é Omi Dudu. Água e a cor dele. Eu vou dar um outro exemplo, o que é o Urubá. Certo? Para a questão de transporte, com a evolução, aí que entrou
o inglês, aí que entrou o europeu para dentro, para começar a mexer no idioma junto com os estudiosos africanos da literatura. Começou a modernidade na África. Começou. Como tem muitos lugares aqui no Brasil, tem gente que não conhece um avião, tem gente que não conhece um navio. Aqui no Brasil tem. Tem gente que não conhece um metrô, não conhece uma aviação ferra, tem. Só a gente não ir para certos lugares aí, lugares bem pobres que não conhece. Tem gente também que morreu com dinheiro dentro de certos lugares que nunca subiram no avião. Mas vamos voltar o quê? Quando começou a chegar esses elementos, não é, de transporte, o que o africano olhou? Ele tinha que colocar dentro do dicionário, certo? Meio de transporte. Carro, ônibus, caminhão. Vamos no caminhão. O caminhão, para mim, foi o mais antigo desses transportes para a visão do africano. Foi o caminhão. Certo? Caminhão com carroceria, para carregar eles, como carrega hoje os boia-fria. Acontece até hoje na África. Aquele monte de negro em cima daquele caminhão para viajar. De viagem. Existe até hoje na África. Caminhão. Caminhão. Meio de transporte. Aquele meio de transporte chama-se Oko. Oko. O-K-O. Ele vai todo ele acentualizado, tá? Como a gente não está hoje para isso, mas quando tiver aula, eu me lembro dessa quando tiver aula direto ao idioma, né, que vai ter no próximo módulo, né, eu vou chegar nessa parte. Então, Oko. Criaram uma palavra Oko. O que é Oko? É um transporte. O que o avião é? Não é um transporte? É. O que o metrô é? Não é um transporte? É. O que o navio é? Não é um transporte? É. Assim por diante. O que fez o africano? Ele pegou essa denominação Oko, que já existe como transporte, que lá nesses povos que só conhecem o ônibus, caminhão, ônibus ou carro, o Oko, lembraram dessa forma. Tá. O navio. Onde é que o navio anda? No mar. O que é mar iorubá? Okun. Oko, Okun. É porto de navio e o próprio navio, embarcação. Oko, Okun. A mesma forma, ele fez para o avião. Onde é que o avião anda? O avião anda pelo ar. Liga o motor, né? Assim, né? Quando ele sobe lá para cima, é o ar que vai levando ele. Ar, o vento, tudo leva o avião. Essa palavra vento, ar, é efurufu. Então ficou assim, Oko, efurufu. É avião em Urubá. Agora, eu falei da terra, agora a terra. Por onde que anda? Aqui não existe, aqui no Pantanal, não existe metrô, né? Eu não conheço o metrô, tá? Eu não conheço a cidade de Santa Teresinha de São Paulo. Eu conheço só um lugar do interior. Mas o metrô não anda embaixo da terra? Não é? A maior parte dele é embaixo da terra, não é? O metrô. Tá. Terra em Urubá é Ilê. Ilê. I-L-E. Acento grave no E. Ilê. Então ficou metrô e Oko Ilê. Trem. O trem, a base do trem não é de ferro? Os trilhos não é de ferro? A carcaça não é de ferro? O rodado do trem não é de ferro? Tudo, basicamente, 99% não é ferro? É ferro. Ferro em Urubá é Irim. I-R-I-N. Não tem acento. Irim. Então ficou assim, trem está de ferro, Ocoirim. Mas ele diz para nós o porquê que ele fez aquilo. O nosso português, a gente diz coisa que a gente não sabe que isso tem lógica uma coisa com a outra. Nós temos palavras em português que a gente não. A gente diz, porque a gente ouve o fulano dizer não vai, tu fica, não é? Mas não tem sentido em muitas palavras do próprio português. E muitas palavras do nosso português, tem palavras de Urubá, tem palavras quimundo, tem palavras africanas. Então, por isso que eu digo que o nosso idioma Urubá, com todo o respeito que eu tenho pelos outros etnias, que eu peço que tenha por nós, mesmo como eu tenho por eles, tem conosco também, mas igual ao nosso idioma, é difícil de encontrar.
O nosso idioma, ele trabalha em cima de vogal nasal. O nosso idioma urubá, ele tem proposição, ele tem verbo, substantivo, adjetivo, vogal oral, vogal nasal. Ele ia simular o próprio urubá. Só que nós demos a diferença uma coisa da outra. Nós damos importância, principalmente, aos verbos. Nós usamos muito a vogal, que nós mesmos, o nosso português, muitas vezes escreve a vogal, mas não se pronuncia como se pronuncia o próprio an, em, in, on, que é a vogal do urubá. O verbo do urubá, ele é totalmente, todo ele monossílaba, o verbo do urubá. O próprio urubá, por exemplo, nós, muitas vezes, a gente diz um monte de palavras para dizer mínima coisinha para uma pessoa. O urubá, em 2 palavras, ele diz algo. Então, um exemplo... Mestre Sica, posso te perguntar uma coisa? Pode. Os acentos no Yorubá, tu falou do acento grave, né? Sim. Só tem um acento, um tipo de acento, porque a gente tem vários, né? Tem o tio, tem o circunflexo. Fiquei curiosa que o senhor falou do acento grave, né? Tu sabe que o Yorubá, ele tem todos os acentos, ele é totalmente similar ao português, tá? É um alfabeto popular. Mas se usa muito, mas se usa muito o grave e o agudo. O tio não se usa. Por quê? Por que nós usamos o tio no português? Não é para dar um tom, um som de vogal nasal? É isso, né? Titã, né? Não é? Titã. Titã não é escrito... Parece que né? Titã não é escrito com 2... Não é? O urubá não. O urubá é a vogal nasal, o an. Nós usamos as 5 vogal nasal. An, em, in, o, Só nasal. Então não vai circunflexo. O chapeuzinho do vovô no urubá não vai. Ele vai dar o acento grave. Por exemplo, e o agudo, ele vai dar aberto. Por exemplo, vocês, se quiserem anotar, anote aí, por exemplo, duas letras. B e o A. B e o A, pá. Certo? B e o A. Se tu pegares, bote 3 vezes o B e o A. 3 vezes. Eu vou começar o quê? A sinalizar eles. Eu mudo o tom, eu mudo a palavra, o sentido da fala. Por quê? Quando eu fazer na pronúncia o primeiro bar que você escrever o bar, o segundo bar, bote acento grave, e o terceiro bar, bote o acento agudo. Acento grave, eu só assim de fazer que pergunto os alunos, pergunto para mim, tá? Não estou dizendo que vocês não saibam. Acento grave para a esquerda, certo? E o agudo para a direita. É, né? Ó. Certo? Agudo e o grave. Sinalizaram, né? Então, eu vou pronunciar para vocês. O primeiro, B e o A, não tem acento. Eu vou pronunciar ele sem tirar som. Só com os lábios. Estão ouvindo ou não? Ó. Pronuncia, professora Juliana. Pronuncia, Milena. Não tira muito, não abre, não desgruda, assim que eu digo para eles, tá? Muitos lábios, ó. Certo? Agora escolha a outra, que agora que vocês escolhem. Qual é a próxima que eu vou pronunciar? Tá? Então, eu pronunciei sem acento. Ó, ba. Certo? Agora, qual é a outra? Agudo. É grave ou agudo? Qual é que eu pronuncio? O grave ou agudo? Agudo. O agudo. O agudo é ba. 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 O outro que ficou em grave é ba. 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 Olha a chance que eu estou fazendo, ó. Ba. Verbo pousar. Ba. Ba. Pousar de uma ave. Pousar de um avião. Ba. Ó.
Agora me olha aqui, professora Milenó. Ba. Ba. Verbo alcançar. Perseguir. Ba. Verbo o ba. Ó, ba. Esconder-se. Esconder-se. Ba. Ó. Não é sentido? Quem se esconde não se esconde no silêncio? Pronuncia também no silêncio. Ó. Ó. Esse é o idioma Iorubá. Se nós tirarmos os acentos do idioma Iorubá, como o português, o inteligente, os literários, do grande, não é? Grandes e grandes Aurélios querem tirar o acento do português. Se tirar do Iorubá, vocês acham que vai ter um povo falando? Não. Vai falar o que eles querem, que é o inglês. Vai voltar a ser dominante, a ser dominado pelos dominantes. Então, esse que é o acento, mestre Sica, tem uma importância bem importante na língua iorubá. Oi? O acento tem uma importância bem grande na língua iorubá. Todo ele tem. Todo basicamente, vocês, como eu disse, o irim. Irim não tem acento. Que é ferro, irim. Eu vou pronunciar irim. Mas se eu, que é ferro, irim, se eu botar acento em qualquer vogal dele, que tem que ser nas vogal, eu vou mudar o sentido da fala da palavra. Então, o Urubá, o que diz o Urubá? Por isso que ele é complicado em questão do aprender. E mais complicado é não entender ele para falar ele. Se torna-se perigoso. Que tem um ditado para o próprio africano. Uma palavra maldita, como qualquer uma. Uma palavra mal pronunciada, ela pode nos levar a várias situações ruins perante quem está ouvindo, que é o Urubá, que é o africano. Entende? Então, eu dei em 3 denominações. Tem em 3 palavras, sílabas. Tem junções de sílabas, eu boto 5 ou 6 acentuação. Ela começa a mudar o sentido. Como vocês viram, né? Eu falei em verbo monossílaba. Todo Urubá é verbo monossílaba. E o que é interessante, não, eu não sei se o português é assim, que eu não sei nada de português em questão de literatura, tá? Eu sei de viver no Brasil desde que eu nasci no Brasil. Desculpe, viver. Eu nasci no Brasil, eu sou um brasileiro com o maior amor. Sou um negro brasileiro, eu não sou um negro africano. Eu sou um negro brasileiro. Acontece o seguinte, é que se nós não formos, quando formos entender o idioma, não respeitar as técnicas que o idioma tem. O idioma tem muita técnica. Esse que é a diferença. O N tem uma técnica de idioma Urubá, quando o M ou o N estiver entre duas vogal, ele vai dar um som, na pronúncia não é escrito, um som do anasal. Quem é que não sabe, quem é que pode, não precisa ser da nossa tradição de Orixa, quem é que não conhece o que é Iemanjá? Quem é que não ouve falar no Brasil o que é Iemanjá? Nem que seja o dia 31, para dar os pulinhos na água e tomar champanhe, todo mundo é de Iemanjá. Nem que seja aquele dia, tudo bem. Nada contra. Iemanjá. Iemanjá é escrito com Y, E, M, A, N, J, A. É isso, né? Iemanjá. 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 Em Iorubá é escrito I, Y, E, M, O, J, A. Certo? Desculpe, Y, E, M, O, J, A. Vocês viram que saiu o N. Vocês viram que saiu o A. Isso? Certo? A pronúncia dessa palavra, da Iemanjá, lá na África, e para mim, é Iemanjá. Iemanjá. Vocês escreveram aí
a palavra ela escrita em Yorubá, vocês sinalizem embaixo do 2 O. Certo? Embaixo dele. Certo? Aí se diz dessa forma, quando um M ou um N estiver entre duas vogal oral, a pronúncia é de uma vogal nasal. Por isso que eu dei a pronúncia mon. Ie, mon, já. Certo? Ie, em Urubá, quer dizer mãe. Para a divindade, não é para a mãe da criação da terra. Para a divindade, Ie, quer dizer mãe. Mon, o M, o mon, Ie, mon, já. O mon quer dizer filhos. Omon quer dizer filhos. E lá, na sequência que está já, Ie, mon, já, tirando o já, separando o já, que é uma palavra homogênea, você separar Ie do mo e do já, eu vou botar o e na separação, não na escrita. Vou botar o e, já, é peixe. Então, o que diz a própria orixá, a divindade? Ie, mon, já, Ie é mãe, e o mon. Se eu não separar como homogênea, eu botar o O na frente do M, que fica Omon é criança, é filhos. Então, o que diz o africano, o que a mãe já quer dizer? É que mãe cujo os filhos são peixe, porque Eja é peixe. Aí vocês viram que o idioma ele é trabalhado em cima da própria natureza de nossas vidas também. Tá? Resumindo, o idioma é muito importante. Resumindo, mais ainda, é como se diz, se esse idioma ele continua sendo falado por mim, pelo fulano, pelo beltrano, é sinal que nós não dependemos da escrita. Nós dependemos da oralidade. E do o que veio na cabeça dos nossos ancestrais, na nossa ancestralidade, na era escravidão para o Brasil. Então, me orgulho muito de estar aqui falando sobre esse idioma, que é falando para você sobre esse idioma, é que nos fortalece muito e nos ajuda a dar continuidade a ele. Porque é através desse idioma que nós comemos, nós bebemos e nós conseguimos a estar junto da nossa sociedade e junto com a nossa criança do futuro. Muito obrigado, agradeço, estou para pergunta. Se querem que eu fale mais, eu falo mais. Não há problema. Mestre Sica, aprendemos muito sobre sobre os antepassados, né? A origem do idioma, da língua iorubá, o caráter de oralidade que essa língua tem. Acho que esse nosso primeiro módulo foi bem enriquecedor, né? Acho que esse conjunto, o modo como as palavras elas se formam, né? A partir dessa correspondência com a prática, isso é muito legal, né? Algo que a nossa língua ela já vai perdendo, né? Ela vai se tornando cada vez mais conceitual e abstrata. E é muito legal a gente ver, assim, como essas línguas tradicionais, elas mantêm essa correspondência com a prática e como a palavra, ela está muito relacionada com a coisa, né? Com a coisa feita, com a coisa existente. E como a nossa língua, ela acaba sendo tão, assim, discursiva, né? E a gente acaba perdendo essa correspondência com a prática. Acho que isso é muito legal. Então, a gente está se dirigindo já, né, para a nossa 1 hora, né, nesse primeiro módulo, que foi falar um pouquinho sobre as origens da língua iorubá, trazer um pouquinho esse caráter de oralidade da língua, de como essa língua ela se permanece a partir, né, desse caráter de oralidade, e um pouco, assim, nos remeteu a essa ancestralidade, né, dos antepassados, de onde surgiu. Então, esse primeiro módulo foi muito legal, muito importante, né, para a gente fazer esse reconhecimento. Então, no próximo módulo, o mestre Sica fala que vai trazer para um pouco
o alfabeto, para nós conhecermos, né? Ele já falou, tocou um pouquinho sobre o alfabeto, de como se forma o alfabeto iorubá, ele vai aprofundar um pouco isso, né, mestre Sica? E Sim. vai trazer um pouquinho também, acho que a pronúncia, acho que também vai ser Sim. algo que nós vamos tratar no próximo módulo, e talvez algumas expressões, algumas pequenas frases, é isso? Isso mesmo. Nós vamos ter uma aula de idioma aqui. Certo, então a gente se vê no próximo encontro. Um abraço. Do pé, agradeço.